Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre ecologia, mais especificamente sobre as relações ecológicas, porém nós vamos começar sempre questionando, fazendo aquelas duas perguntinhas iniciais, para que nós possamos resolvê-las ao final da aula. A primeira é: qual relação vocês acham que existe entre o ser humano e a perda da biodiversidade? E será que essas relações, que envolvem essa perda da biodiversidade, elas podem vir a influenciar em problemáticas para os outros seres vivos? Algo que nós vamos refletir hoje, E nós estávamos falando na aula passada sobre relações ecológicas harmônicas, que são aquelas que acontecem onde os indivíduos eles não tem nenhum malefício nesse desenvolvimento. E hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas desarmônicas, em que desses indivíduos que estão envolvidos sofrerão algum problema a partir desse envolvimento, dessa relação. Eu peço que vocês façam a leitura do gibi da Maurícia, que ela vem retratar sobre vários aspectos sobre essas relações ecológicas e os patrimônios que envolvem, todas as situações que podem ser acarretadas, e que depois vocês venham assistir a finalização, a culminância dessa nossa aula. Bom, sobre relações ecológicas desarmônicas, nós temos 5 tipos, subdivisões dessas relações. Nós temos a competição, o canibalismo, predatismo, amensalismo, temos também o parasitismo, que é uma também relação ecológica desarmônica. E como é que essas relações elas vão ser desenvolvidas, O canibalismo é um exemplo bem clássico, acho que pelo menos uma vez na vida vocês já ouviram falar sobre um ser canibal, Onde nós temos uma relação ecológica intraespecífica, que as espécies que estão envolvidas são semelhantes, Por exemplo, o louva-a-Deus, ou a viúva negra, que após a cópula, ela vai e se alimenta do macho. Isso é uma relação ecológica desarmônica, Porque um dos indivíduos que foram envolvidos, no caso o macho, ele teve uma perda muito grande, da sua vida. Aqui nessa imagem vocês podem observar, onde a louva-a-Deus vai decepar a cabeça desse macho. E isso é uma relação ecológica desarmônica. Nós temos também, além do canibalismo, a competição. A competição ela pode ser uma relação tanto intraespecífica quanto interespecífica, Podemos ter pessoas competindo umas com as outras, como também podemos ter lá no restante dos animais, outros seres competindo. A maioria das vezes isso ocorre devido se ter, uma falta de algo, digamos assim. Na natureza, nós temos competição por alimento, por parceiros reprodutivos, por outros motivos. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, nós temos 2 leões, digamos que brigando. Isso pode ser, por diversos fatores. Temos o parasitismo. O parasitismo também, é uma relação ecológica desarmônica, que vai envolver um ser que é o parasita, que vai se alimentar dos recursos de um hospedeiro. Então, nessa imagem aqui vocês podem ver o famoso carrapato, que é aquele que principalmente os cachorros já tiveram, vocês já puderam ver uma vez na vida. Esses carrapatos, eles são os parasitas, daquele hospedeiro do cachorro. E eles se alimentam a partir do sangue, então eles retiram o recurso do cachorro, e isso vai ser uma relação ecológica desarmônica, porque o cachorro ele não está se beneficiando em nada disso. Só que está se beneficiando, é o parasita. Nós temos também o amensalismo. O que é o amensalismo? Já é uma das relações, acho que é um pouquinho mais diferente da gente ver diariamente. Nós temos aqui essa imagem que corresponde aos mares, as famosas marés vermelhas, que acontece o seguinte: as algas elas vão liberar algumas toxinas, e essas toxinas elas vão dar essa coloração avermelhada àquele mar.
Porém, esse alto índice de toxinas jogadas, digamos, naquele local vai propiciar, né, uma morte dos indivíduos marinhos que estão lá, porque é um alto índice de toxinas que vão inviabilizar a vida daqueles seres que estão vivendo lá. Por exemplo, os peixes, né, eles vão morrer devido a esse alto índice de toxinas naquele local. Então, isso também é correspondido a uma relação ecológica desarmônica. E a última relação desarmônica que nós vamos trabalhar hoje é a relação ecológica chamada predatismo. A gente também já conhece, já viu, né, isso muitas vezes em documentários, até mesmo no nosso cotidiano, que é quando nós temos uma presa, que é aquela, né, aquele alimento que vai ser caçado pelo predador. Digamos lá, imaginamos muito aqueles filmes que tem os leões e, sei lá, uma zebra correndo. E aí, naquele momento, né, o leão ele quer se alimentar da presa, que seria a zebra, né? Então, essa é uma relação ecológica que um dos indivíduos não vai ser beneficiado, porque a zebra, né, também vai morrer. Então, vocês podem observar que todas essas relações ecológicas que são envolvidas da parte desarmônica, elas vão ter, né, um malefício, como eu disse para vocês. Porém, trazendo, né, para o nosso contexto aqui de Abaetetuba, nós temos relações que acontecem, né, diariamente. A gente às vezes pensa que as relações ecológicas estão desvinculadas da gente, mas não. As situações que são acarretadas pelos seres humanos, elas vão influenciar nessas relações. Como eu falei no início, né, fiz aquelas perguntinhas sobre a biodiversidade. Será que essa perda da biodiversidade vai influenciar na vida dos seres vivos? Sim, pois nós, né, estamos interligados com os outros seres vivos. Então, se algum elemento daquela cadeia alimentar faltar, consequentemente, né, a gente vai perder um componente e ou alguém que se alimentava daquele indivíduo ou que ele se alimentava vai ter alguns problemas. Um exemplo aqui da nossa cidade são os quelônios, né? O que são os quelônios? Quelônios são uma ordem dos répteis, onde nós temos os jabutis, as peremas, né, que nós conhecemos comumente, que a gente chama de tartaruga. Porém, nós temos vários nomezinhos para esses bichinhos. E aqui nós temos muito consumo desses animais silvestres. Muitos são revendidos na feira, outros servem de animais de estimação. Muitas pessoas utilizam como recursos, né, para a fabricação com o casco de artesanato, retiram óleos e consomem a carne e os ovos desses animais. Então, tudo isso, ao longo do tempo, se tornou já um patrimônio cultural. O que é um patrimônio cultural, né? O que vem ser isso? Se vocês fizerem pesquisas sobre o patrimônio cultural, vocês vão entender que são situações, né, são elementos, monumentos que fazem parte, que podem contar um pouco da história de um povo. Esses quelônios, eles fazem parte do nosso patrimônio cultural. Por quê? Porque anos e anos vão sendo repassados, né, informações sobre esses bichinhos. Nossos avós já, digamos que consumiam, principalmente nas áreas ribeirinhas, de ramais. Essas pessoas ainda fazem uso desses animais. E nós vemos bastante essa parte de animais silvestres, né, sendo revendidos na própria feira de Abaetetuba. E com o tempo, isso está fazendo, né, que essas espécies elas venham ser ameaçadas de extinção. Se vocês forem pesquisar um pouquinho, vocês vão ver que nós temos muitos quelônios que estão na lista vermelha, né, já estão em ameaça de se extinguir, de acabar do mundo. Então, daí a importância da gente pensar um pouquinho sobre as nossas ações como seres humanos, né, porque nós seres humanos vamos influenciar em todo o ecossistema. Então, daí a nossa responsabilidade como pessoas conscientes para que nós possamos, né, futuramente não ter uma perda nessa biodiversidade, porque isso também vai influenciar, além da nossa perda de patrimônio cultural, ambiental, vai influenciar também diretamente na vida dos outros seres vivos. E isso, né, se com os anos continuar acontecendo e nós formos perdendo muitas espécies, consequentemente o nosso planeta, né, ele nunca mais será o mesmo. A gente não vai poder nem ter como reclamar, porque nós estamos fazendo isso.
Então, meus amores, antes da gente terminar, eu gostaria de deixar aquela atividadezinha que vai ficar, né, no link do Google Forms, vocês vão acessar e vocês vão escrever um pequeno texto sobre propostas por intervenções, né, de como eu posso ajudar esses quelônios, como eu vou fazer, né, que intervenção eu posso ter para que esses quelônios eles não venham ser extintos. Porque a gente sabe que uma espécie, quando ela é extinta, né, ela vai deixar de existir e, consequentemente, a gente vai perder muito com isso. Então, essa vai ser a atividade de vocês. Reflitam, assistam novamente se precisar esse vídeo, leiam o gibi. Vou deixar também as imagens lá no PDF, com os textinhos para vocês fazerem a leitura. Então, façam todos esses passos e vocês vão conseguir responder a atividade. Essa foi a nossa aula por hoje, então eu agradeço a presença de todos vocês. Tchau, tchau!